A palavra de Deus para o nosso coração está no final da Bíblia, no último capítulo da história humana, no livro do Apocalipse, capítulo 21 e 22, os dois últimos capítulos. Mas antes eu quero perguntar para você: você acredita que esse mundo vai acabar? Você acredita que a história vai ter um fim? Você acha que não ou você acha que sim? Então eu quero mostrar para você no livro santo, na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Mas antes eu quero te lembrar que no Antigo Testamento, que foi escrito milhares de anos, ou desde 2000 anos até 400 anos antes de Cristo, nós tínhamos centenas de profecias sobre a vinda de Jesus, sobre quando ele viria, onde ele nasceria, como seria a sua vida. Eu quero te lembrar que aquelas profecias se cumpriram. Aquelas profecias que foram ditas desde Gênesis, passando pelos profetas, elas se cumpriram no nascimento, na vinda, na morte e na ressurreição de Cristo. Então, estas profecias que nós temos hoje, escritas aqui no livro santo, elas vão se cumprir. Não importa se você crê ou não crê, elas vão se cumprir. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então, pouco importa se você acredita ou não, elas vão se cumprir. A questão é, de que lado você vai estar? Você vai provar as bênçãos e as promessas gloriosas ou não? E, mais do que isso, para viver nesse mundo mau, nesse mundo cheio de lágrimas e dores, você tem esperança? Você tem esperança para encarar os dissabores, as agruras e as tristezas dessa vida ou não? Eu quero convidar você a olhar para o último capítulo da história, para chegar lá no final e ver como será. Porque ao ver o final dessa história, você pode viver com esperança, com coragem, com confiança. Você pode viver com alegria. Esses capítulos são gloriosos. Apocalipse, capítulo 21. Preste atenção. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Verso 22. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe darem claridade,
pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus, que promessa maravilhosa. Você talvez já tenha ouvido eu contar a minha ilustração preferida. Eu vou contar logo no começo. Aquela criança estava lendo o livro de histórias, de contos de fada. E já estava tarde da noite, ele estava lendo no seu quarto e a sua mãe falou para ele assim: filho, desliga essa luz e vai dormir. E o menino estava lendo aquele conto de fadas que falava do dragão que sequestrou a princesa e o príncipe estava vindo libertá-la. E a criança estava lendo empolgada essa história e a sua mãe falou de novo: desliga a luz e vai dormir. E ele está lendo a história, e a mãe fica em pé, está vindo, está chegando. E ele, ansioso para saber o final da história, ele vai até a última página. E na última página ele vê que o príncipe resgatou a princesa, que o dragão foi morto. E agora eles estão juntos, estão se casando no final da história. Ele vê aquilo, ele dá um som de alívio, apaga a luz e vai dormir, tranquilo, porque ele viu o final da história. No outro dia, ele pega o livro para ler onde ele tinha parado. E ele está lendo que o príncipe está indo enfrentar o dragão para libertar a princesa. E à medida que ele lê essa história, ele vai falando com o príncipe: calma, príncipe, eu vi o final da história. Você vai conseguir libertar a princesa e casar com ela. Eu gosto muito dessa história, porque eu acabei de ler para você aqui o final da história. O final desse mundo. Esse mundo vai chegar ao seu fim. A história humana, a longa história do ser humano sobre o planeta Terra vai chegar ao fim. E o livro do Apocalipse, que é a revelação que Deus deu ao apóstolo João, está mostrando esse final dos tempos. A conclusão, o grande final da história humana. E esse final é um final glorioso, extraordinário, maravilhoso. É por isso que dentro do coração humano há um anseio por finais felizes, porque nós somos dirigidos, nós somos conduzidos a um grande final, a um final mais extraordinário, mais apoteótico que pode haver. É esse final aqui o apóstolo João viu. E ele viu o novo céu e a nova terra. Ele viu a glória final, que desde o primeiro versículo da Bíblia, que diz que Deus criou o céu e a terra, agora no final, Deus restaura todas as coisas. Deus renova todas as coisas. Deus
une de novo o céu e a terra numa só dimensão, e o céu e a terra se tornam um só, unidos, ligados nele. E aqui, no final dessa grande história, há a promessa que diz: olha, assim vai ser o novo céu e a nova terra. E eu quero compartilhar com você o que não vai ter, o que não vai entrar, o que não mais existirá. O que não mais existirá. Observe que muito da linguagem aqui é figurada, é simbólica. Sabe por quê? Porque não há linguagem humana para descrever. O que há são analogias, são metáforas, são comparações para descrever o brilho, a glória, a plenitude, a expressão exata do que será o novo céu e a nova terra. Então, muito aqui é simbólico, é figurado, mas já nos dá um senso, um gosto comparativo do que será. João diz que ali não haverá mais doença. As doenças acabarão, todas elas, as limitações físicas, emocionais, todas elas acabarão. Ali já não haverá mais os efeitos do pecado, da rebelião humana. Já não haverá mais separações entre as pessoas. As pessoas não serão mais separadas. É por isso que diz que o mar não existe, porque o mar separava. Agora não vai ter mais separações. Não vai ter mais limitações físicas. Todas as doenças, todas elas acabarão, não haverá mais maldições. As maldições acabarão, não haverá mais pecado, mentira, engano, luxúria, corrupção, ódio, inveja, não haverá mais ganância, não haverá mais egoísmo, não haverá mais conflitos, brigas, contendas, homicídios, assassinatos, guerras. Tudo isso acabou. Tudo isso acabou, já não tem mais câncer, não tem mais vírus, não tem coronavírus, não tem gripe, não tem miopia, não tem sinusite, não tem problemas físicos, mentais, emocionais, Alzheimer, não tem mais demência, não tem mais velhice, não tem mais limitações. O apóstolo João olha e diz assim: olha, essas coisas já passaram. O pecado acabou, a maldição acabou, a tristeza acabou. O choro, o lamento, a morte foi vencida. A morte já não mais existirá. Não existirá mais luto, mais pranto, mais tristeza. Essas coisas já passaram o seu tempo. O mal foi erradicado. O mal foi eliminado, a tristeza e o sofrimento chegaram ao fim, a morte foi vencida definitivamente, gloriosamente, completamente. O apóstolo João vê esse dia e diz: chegou. Chegou o céu na terra, chegou o novo céu, e ali não existirá mais nada disso. Todos os efeitos do pecado, toda a maldição, toda a separação, toda a tristeza, toda a dor, toda a saudade, todas as limitações, as tragédias, as guerras chegaram ao fim. Chegaram ao fim. Ali não entra mais nada disso. Hoje, nós podemos dizer como essa criança: doença, pecado, maldição, guerra, mentira, limitações, Alzheimer, demência, sua hora vai chegar. Sua hora vai chegar, isso vai acabar.
Isso vai acabar, porque o Senhor prometeu, e tudo que Ele promete se cumpre, porque nós já olhamos no final da história, nós podemos dizer para nós mesmos, isso vai passar, isto vai passar, a glória virá. Então, saiba disso. Tudo isso daí não terá mais, não vai ter nem templo mais. A gente não vai precisar de templo, nem de igreja, nem de sol, nem de lua, porque os templos separam as pessoas, nós só teremos um santuário, e o santuário é o Cordeiro de Deus, porque estarão todos unidos, irmanados, congregados em torno dele. Não haverá mais luz, porque a luz de Deus brilhará. Não haverá mais tristeza, as lágrimas serão enxugadas e consoladas pelas próprias mãos do Senhor. Então isso não haverá. O que haverá lá, pastor? O que o João diz que vai ter lá, principalmente, resumidamente aqui para você, o que vai ter lá? Lá vai ter a glória de Deus conosco, o tabernáculo de Deus entre os homens, o Cordeiro de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo em sua plenitude gloriosa. O céu será céu, porque ali nós veremos Deus face a face, nós veremos a face adorada, amada e exaltada do nosso Senhor Jesus Cristo, a face bela, linda, gloriosa, maravilhosa. Ali a própria mão do Cristo vai nos consolar, vai nos abraçar. Ali nós abraçaremos o Cordeiro de Deus, ali nós teremos a vida plena, porque o que nós temos aqui nesse vale de lágrimas é uma antessala, é um gosto, é um preparativo. Ali nós veremos face a face. Agora nós vemos em parte. Agora nós provamos um aperitivo. Ali nós provaremos a plenitude gloriosa. Ali nós saberemos o que é a verdadeira vida. Ali nós viveremos aquilo para o qual nós nascemos. Ali nós teremos o gosto da vida plena, da vida eterna. Hoje nós temos gotas, hoje nós temos em parte, ali nós teremos em plenitude a vida plena diante de Deus, e ali com Ele só haverá paz, alegria, saúde, plenitude, luz, não haverá noite, trevas, tristeza, ali só haverá santidade, beleza, pureza, verdade, ali só haverá a glória de Deus conosco, a plenitude da vida que nós aqui experimentamos em parte, ali nós experimentaremos completamente. O que não haverá lá, pastor? Ali não haverá pecado. Quem não estará lá e quem estará lá? Covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos irão para o lago de fogo. Esses não entrarão lá. Não entrarão lá aqueles que amaram o pecado, que não creram em Jesus, que não entregaram sua vida para Jesus. Como você vai ter prazer lá, se lá vai ter a glória de Jesus? O que vai ter no céu? Vai ter a presença de Jesus. Quem não vai estar lá? Aqueles que não creram em Jesus, que não amaram Jesus. Saiba disso. Se você não entregou sua vida, se você não confiou no sacrifício, no sangue, se você não teve o seu coração regenerado, redimido, perdoado, se você não foi atraído pela beleza, pela glória, pelo amor de Cristo, então o céu não é para você. Então você não irá para ele. Essa é uma terrível verdade. Só vai entrar lá no novo céu e na nova terra aqueles que creram em Jesus, que amaram Jesus, que se entregaram para Ele, que confiaram suas vidas para eles. Esses vão entrar lá. Mas os incrédulos, os ímpios,
Aqueles que não creram, que duvidaram, que zombaram, que ridicularizaram, que desprezaram, que disse que isso é história tola, é bobagem, é lenda, é conto da carochinha. Aqueles que zombaram, ridicularizaram e desprezaram a palavra de Cristo. Aqueles que viveram a vida ímpia, que ouviram o evangelho, mas descreram e não confiaram e não tiveram o coração mudado e transformado, esses não entrarão. Esses irão para o lago de fogo, que é a segunda morte, que é a condenação. Esses ficarão de fora. Esses não entrarão na verdadeira vida, na vida plena, na vida celestial, no novo céu e na nova terra. Esses não entrarão. Quem vai estar lá, pastor? O que o Apocalipse diz? Aqueles que tiveram o seu nome escrito no livro da vida, aqueles que creram em Jesus Cristo, que confiaram nele, que entregaram a sua vida para ele, que deixaram ele transformar o seu coração, seus valores, suas atitudes, seus sentimentos, seu jeito de viver, de existir. Gente que foi renovada, redimida, lavada e transformada pelo sangue do sacrifício de Cristo. Esses vão entrar lá, o céu é para eles. O céu é para eles. Esses vão ouvir Jesus dizendo: vinde benditos do meu Pai, que isso estava preparado desde a fundação do mundo. Estarão lá todos os redimidos, todos os nossos parentes que já morreram estarão lá vivos na glória de Deus. Nós receberemos novos corpos glorificados e ressuscitados, corpos que não mais pecarão, corpos que não terão mais limitações. Nós seremos semelhantes a Jesus Cristo em brilho, glória e resplendor. Teremos corpos semelhantes ao do Senhor Jesus Cristo. Estarão lá todos os redimidos, desde a primeira aliança até o final de tudo. Todos aqueles que são de Jesus, todos os redimidos, independente da placa, da religião e da igreja, nós estaremos unidos diante do Cordeiro de Deus. Todos que tiveram suas vidas transformadas por Jesus Cristo estarão lá. Eu vou me encontrar com Abraão, eu vou cantar com Davi, eu vou adorar junto com o apóstolo Pedro, Isaías, Jeremias, Oséias. Nós estaremos ali junto com Isaac, Jacó, Ana, Ruth, Esther, todos os redimidos, todos os apóstolos, João, Tiago. Nós vamos nos unir como um grande coral em adoração ao nosso Redentor. Eu vou reencontrar-me com meu pai que já partiu, que já está com Jesus. Nós vamos reencontrar com todos os profetas, apóstolos, avivalistas e juntos nós vamos celebrar a verdadeira vida. E nós diremos, passou, chegou o grande dia, chegou o dia maravilhoso, nós agora experimentamos a festa, nós agora experimentamos aquilo para o qual fomos criados. Passou a doença, passou o pecado, passou a maldição, passou as guerras, acabaram as limitações e chegou o grande dia, o dia do Cordeiro de Deus, o dia maravilhoso. Hoje nós podemos alimentar o nosso coração, a nossa fé e a nossa esperança. Nós podemos dizer para a nossa alma, nós podemos dizer para esse tempo de crise, para esse tempo de sofrimento, nós podemos dizer: calma, nós já vimos o final da história e o final é glorioso. O Cordeiro de Deus venceu, o mal foi vencido, o bem triunfou, Jesus venceu e aqueles que são dele viverão eternamente, viverão
para sempre e experimentarão a verdadeira vida no novo céu e na nova terra. Senhor Jesus, consola, anima e fortalece os teus filhos nessa manhã com essa gloriosa promessa. Maranata, vem, Senhor Jesus. Nós ansiamos o novo céu e a nova terra. Nós esperamos a sua volta e nós desejamos estar contigo para sempre. Fortalece, anima, consola e enche o nosso coração dessa esperança gloriosa que é Jesus Cristo, a esperança da glória. Que cada irmão seja animado e cada irmão aqui creia em Jesus. Se alguém nessa manhã ainda não entregou sua vida, se alguém ainda não confiou em Jesus, que hoje seja o dia de salvação, que haja reconciliação, restauração, que o Senhor perdoe os pecados, que o Senhor restaure e salve muitas vidas. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. E vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém e amém.